pecado, Senhor, possa estar abrindo as nossas mentes para as tuas coisas espirituais, Pai eterno. Peço mais uma vez, em prol das pessoas que vão entrar ainda nesse estudo, que o teu Santo Espírito possa já estar trabalhando na mente, no coração de cada uma delas, Pai, para que ao entrar aqui nesse estudo, possam vir com o coração aberto para estudar a tua palavra, Senhor, e assim aceitar a sua vontade, Pai. Te suplico tudo isso sem nenhum mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus na cruz, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Alguém gostaria de fazer a segunda oração? Vou fazer a segunda. Vamos orar, Mediana. Seja bem-vinda, viu? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, gratos te somos, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias, pela sua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia para com aqueles que atentam para os teus mandamentos. Embora o Senhor, na tua palavra, diz que o Senhor não muda, mas o Senhor muda conforme as circunstâncias em que nós tomamos a nossa posição. Se há arrependimento em nós, o Senhor muda o curso do nosso destino e não permite que o mal que cairia sobre nós e nos livramos. Portanto, Senhor, o Senhor é um Deus em que nós podemos confiar em toda e qualquer circunstância. E uma das circunstâncias, Senhor, é o que está passando o filho do nosso irmão Jonathan, Senhor. O jovem João sofreu um acidente com essa moto, Senhor. E ele passou por uma cirurgia delicada, Senhor. Que o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, possa estar atuando poderosamente na equipe médica, na equipe de enfermeiros, naqueles que estão cuidando do João lá, Senhor, para que a sua recuperação pós-cirurgia seja o mais breve possível, Senhor, e que ele possa sair desse estado, Senhor, em que se encontra, para o seio da sua família. Querido Deus, quero também pedir pela Dona Maria das Graças de Oliveira, Senhor, a mãe do Val, Senhor. Ela hoje foi internada às pressas na Santa Casa para fazer um procedimento, Senhor. Ela tem um câncer no pulmão e para piorar a situação ela teve que fazer uma punção hoje para tirar água, líquido do pulmão que estava pressionando, Senhor, o seu coração. Senhor, até aqui entendemos que tudo ocorreu bem, mas agora ela está em observação, Senhor, na UTI. Que o Senhor a visite através da pessoa do Espírito Santo, dando a ela a tranquilidade, o conforto e a segurança, Senhor, de que ela está sendo cuidada por Ti, que ela possa sentir abraçada por Ti, meu Deus. Querido Deus, peço também sobre o estudo dessa noite, Senhor, que vamos ter. O professor Adriano vai estar ministrando a palavra e que o Senhor tome através da pessoa do Espírito Santo para que a sua mente seja totalmente dirigida pelo Teu Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito Santo venha sobre cada um de nós, capacitando-nos a compreender com clareza o aprendizado desta noite. E assim, está fazendo aquilo que é do Teu agrado e se preparando juntamente com as demais famílias aqui representadas para o dia da volta de Jesus Cristo. Estas são as bênçãos que te pedimos nessa noite, não por nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e também o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Felizmente hoje... Boa noite a todos, feliz sábado. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Feliz sábado, Lúcia. Obrigada. Você também.
Bom, Adriano, eu não estou vendo sua tela. Você não está ouvindo o quê? Não estou vendo a sua tela. Vocês estão me vendo, pessoal? Eu estou vendo. Eu não estou vendo, irmão Cine, tá um pássaro lá. Eu também tô vendo. Eu Então também eu tô vou Tá sair. vendo. sem câmera. Põe a câmera assim. Eu vou sair e entrar de novo. Tá certo. Bom, eu vou abrir o estudo de hoje, a gente já compartilhar aqui. Agora sim, tá me ouvindo? Agora sim estamos vendo. Maravilha. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre princípios de vida cristã. Por que princípios de vida cristã, irmão Leôncio? Porque a palavra de Deus, ela nos alcança para que possamos ser salvos, né? Jesus, ele morreu na cruz para que possamos ter uma esperança de uma vida melhor do que é proposto para nós aqui na Terra, né? Infelizmente, vocês sabem que com a entrada do pecado no mundo, dona Lúcia, hoje nós somos limitados a uma média aí de 100 anos por aí, né? De vida, passando por certas privações, mas Jesus veio para nos trazer uma esperança, né? De uma vida em abundância. A palavra de Deus diz que aquele que vai até ele, dona Lúcia, jamais terá sede, né? Por que sede? Porque uma pessoa que está em Cristo é uma pessoa que é feliz, é uma pessoa que nos momentos difíceis ele tem aonde encontrar um apoio, né? Ele diz assim, mesmo se passar por dificuldades, por angústias, pelo vale da sombra e da morte, ali ele estará conosco, né? Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quem que está com a mão estendida é Jesus. Então, quando a gente toma essa decisão, que todos nós desse grupo aqui já tomamos, por isso que eu estou passando esse tema hoje, tanto a Midian, a Cida, a minha mãe, a Cacilda, o Sidney, o William, o Zé Leôncio, quem mais está aqui hoje? Deixa eu ver, o William, né? A gente tem que refletir a Cristo, né? Porque se estamos em Cristo, então automaticamente a gente vai se parecer com Ele. Vou citar um exemplo. Quando você nasce de um pai e de uma mãe, automaticamente você vai herdar as características físicas, né? Desses pais ou mães, como filho. Só que além dessas características físicas, você também vai herdar o DNA, aquela coisa que vem no seu perfil psicológico, se você estiver com ele até os seus 7 anos de idade. Então, se você for criado pelo seu pai e pela sua mãe até os 7 anos de idade, dona Lúcia, automaticamente, se a sua mãe ou seu pai não falar palavrão, você também não vai falar. Se eles buscam a Deus, a tendência é você buscar também. Tem até um versículo bíblico que diz assim, ensina os teus filhos no caminho que ele deve andar e jamais ele se desviará dele, né? Isso é a Bíblia falando para a gente, a palavra de Deus. Então, esse estudo de hoje, que eu vou projetar agora, é um estudo muito importante, porque baseado nele, a gente aprende como podemos demonstrar que estamos com Cristo, né? E aqui, já apareceu para vocês na tela? Sim. Sim. Aqui é o estudo anterior, porque devo ser batizado, né? A gente vai fazer relembrar um pouco desse estudo, que o batismo é como se você estivesse falando assim para Deus e para Jesus e para o Espírito Santo, eu te aceito em minha vida, né? E é como se você dissesse também para todos, para toda a sociedade, eu pertenço a Jesus. Essa é a segunda. E a terceira é como se você dissesse para a igreja, olha, a partir de hoje eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a esse mesmo
caminho que Cristo seguiu e deixou aqui nessa igreja esse legado nos últimos dias, até que Cristo voltasse. Então, são praticamente esses 3 motivos que nós devemos ser batizados pela água, pela igreja verdadeira, que é de Cristo Jesus. Tá? Então, aqui o Relembrando vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que aos que creem no seu nome, está lá em João 1:12. Então, aqueles que creem no nome de Cristo, a esses é dada a oportunidade de ser batizado. Aí a pessoa pergunta assim, mas eu quero batizar, mas eu não estou preparado. Se você crê em Cristo Jesus, você aceita Cristo Jesus como seu Salvador, você aceita os 10 mandamentos de Deus e a sua vontade? Se você aceita, você está preparado. Porque deixar de pecar, infelizmente, a má notícia é que nunca deixaremos de pecar até sermos transformados na volta de Cristo Jesus. E aqui nós entramos, então, no estudo Princípios de Vida Cristã. Olha só isso aqui. Irmão Leôncio. Oi. Que você vê uma figura dessa aqui? Você já quer fazer um comentário já ou não? Isso aí a gente conhece mais ou menos a retórica desse esse homem. Ele foi agredido, né? Ele foi atacado, né? Parece que era um estrangeiro, e ali passou, virando as costas lá atrás, tá um judeu, um líder, né? E ele passou de largo, não socorreu o homem, e no entanto um viajor que nem era judeu, ele se compadeceu e tomou todos os cuidados para ajudar essa pessoa que estava ferida, né? E esse aí Então, é os princípios, né? Ajudar sem olhar a quem, né? Eu quero ampliar um pouco mais esse desenho, irmão Leôncio. Já antes da gente entrar no estudo aqui. A dona Lúcia, deixa eu ver, está por aqui também, para ela poder conhecer um pouco mais sobre isso aqui. O William também. William? Tá escutando, William? O William deve estar recebendo a esposa dele. Irmão Leôncio, esse desenho aqui, ele representa o quê? São 2 pessoas. Uma dá o suporte para quem está precisando de ajuda e o outro se recusa, não é isso? Isso. Tá. Eu gostaria de acrescentar uma terceira visão dessa parábola aqui. Dona Lúcia, muitas vezes nós não somos nem a pessoa que está deixando de ajudar e nem muitas vezes nós não somos a pessoa que está ajudando. Muitas vezes, espiritualmente falando, nós somos a pessoa que está deitada no chão, dependendo da vontade de Cristo Jesus, né? Simbolicamente, esse homem aqui, ele está fazendo uma boa obra, né? E essa boa obra, toda boa obra vem de Cristo Jesus, vem de Deus. Não existe uma boa obra do inimigo. Todas as boas obras são de Deus. E muitas vezes, nós estamos como esse homem aqui deitado, precisando da obra de Deus em nossa vida. Tá certo, irmão Leôncio? Tá certo. Então, eu queria só abrir essa terceira visão desse desenho, que em muitos momentos, no princípio da vida cristã, nós estaremos ajudando as pessoas, mas muitas vezes também nós estaremos recebendo ajuda. E é isso que a igreja, a comunidade adventista faz. Em determinados momentos, nós somos ajudados, em determinados momentos, nós ajudamos. Tá certo? Então, vamos continuar aqui, então, com o nosso estudo de hoje. Mas, ô Midian, quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Fica à vontade, viu? Ah, tá bom. É por causa das crias aqui, aí eu fico mais ouvindo, porque é muito barulho. Não, beleza, mas se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode abrir aí e já perguntar, tá bom? Deixa eu perguntar, então. Esse daqui é o bom samaritano ou não? Essa imagem aí, ou não? Não tem nada a ver. Professor Leôncio, responde para nós. É o bom samaritano, né?
E aquele homem que estava saindo era o homem religioso da época, Midian. Tá entendendo como é que funcionam as coisas? Ah, tá, não entendi, sim. Aí eu fiquei meio que na dúvida se era o bom samaritano ou não, a história, né? A parábola. E, inclusive, se eu não estou enganado, na história bíblica, eles não tinham uma boa convivência. Esse homem que estava deitado e o samaritano, eles eram de tipo regiões diferentes. Mas mesmo assim, ele foi o que deu suporte. E o religioso ali, que era da mesma, praticamente ele da mesma religião, digamos assim, ele virou as costas, talvez foi fazer algum dever religioso dele e tal, e não viu o que realmente era importante, que era ajudar o seu próximo. Entendeu? Sim, entendi, sim. Então fica A verdade, Oi? posso falar? Por favor. A verdade é que ele saiu de largo porque não se interessou, não teve compaixão para aquele que estava caído. Não é que ele estava ocupado, que ele tinha outros afazeres. É que ele não se compadeceu e saiu de largo. Quer dizer, o cristão vê uma pessoa em necessidade, vira as costas e vai embora. A Bíblia ensina que a gente deve ter compaixão e socorrer. É verdade, irmão. É que eu tentei suavizar um pouco, mas o que a Bíblia demonstra é isso, né, professor Leôncio? Com certeza, com certeza. Ele estava muito E a gente... Oi? Ele estava muito preocupado consigo próprio, né? Não era nem com a religião em si, né? Não. Ali ele Porque se fosse com a religião, ele teria atendido o homem, né? Mas é isso. Então, gente, a gente percebe que mais importante do que a religião em si é os 2 mandamentos que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, tá? Aqui vai dizer assim: ler a Bíblia e orar todos os dias é um hábito devocional, né? Realizar o culto familiar, matutino e vespertino, isso aqui seria uma bênção, né? No lar de qualquer pessoa que consiga fazer isso nos dias corridos de hoje. Agora aqui vem outro item, o terceiro. Vestir-se com modéstia e bom senso. Toda pessoa ela tem que se vestir adequadamente, principalmente quando vai na igreja, na casa de Deus. E aqui tem outra coisa que diz também: não usar joias e adornos, na qual vamos conversar daqui a pouco. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Então, desses itens aqui, muitos nós já fazemos. Por exemplo, ler a Bíblia, orar, né? Realizar o culto familiar, vestir com modéstia. Aqui no nosso grupo, com certeza, todos aqui são pessoas que têm a humildade de se vestir corretamente. Não usar joias ou adornos. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Então, assim, casamento é aquela coisa que Deus instituiu. Então, infelizmente, hoje o pessoal tem distorcido os fatos. Mas nós sabemos que é sagrado o matrimônio. Aqui diz assim: evitar as diversões mundanas, respeitar as autoridades, participar das atividades e rituais da igreja. Aqui, no caso, está dizendo Santa Ceia, cerimônia dos lava-pés. Na verdade, é apenas o ato de você ir para a igreja, né? No dia do culto, já é uma participação da igreja. Esses itens fazem parte do princípio de uma vida cristã. Por quê? Eu não posso dizer que sou cristão se eu fico o ano todo sem... Eu até posso ficar o ano todo sem ir para a igreja, no caso extremo. Posso ser cristão na minha casa, não tem problema. Só que o que ocorre? Ocorre que se você é um cristão de verdade, me permitam dizer assim, eu vou na casa do pai. Vou citar um exemplo. O filho que gosta do pai ou da mãe, geralmente, ele vai na casa do pai ou da mãe fazer uma visita, né? Da mesma forma, é a igreja, é a casa do nosso pai. Então, automaticamente, nós temos que ir à igreja. Isso faz parte de um princípio de uma pessoa que é cristã. Aqui em 2 Coríntios 5,17, quem pode ler para a gente aqui?
Alguém gostaria de ler? É o primeiro texto que está acima do versículo. Em sua Você- vida, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Perfeito, irmão. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. Não faz isso com um extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha o seu amor, né? Então, quando nós somos batizados ou rebatizados, quem já passou por esse momento, nós sabemos que as coisas antigas passaram. E aí, somos uma nova pessoa, prontas para poder viver novas conquistas de vida, novas expectativas surgem ao lado de Cristo Jesus, né? E aquelas coisas mundanas que nós tínhamos, os compromissos mundanos, aos poucos, eles vão passando. Só que isso tem que ser aos poucos. Você não consegue tirar tudo de uma vez. Hoje você vai conseguir mudar, talvez, a sua forma de falar. Amanhã, sua vestimenta. Depois de amanhã, se você usava joias, se você usava adornos, você já não vai mais usar. Porque você vai ver que isso aí não é algo que vai fazer diferença para você, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as igrejas cristãs comuns, as tradicionais, elas não costumam usar adornos, né? Muitas joias, coisas que carregam o corpo da pessoa, né? E aqui a pergunta número 1, que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Isso aqui é muito importante, porque depois que você toma a decisão ao lado de Cristo, começa a surgir algumas dificuldades, né? Nós sabemos que quando nós casamos, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Quando você está casando, primeiro ano, maravilha. Segundo ano, maravilha. E aí depois já começa a vir algumas dificuldades, né? Temperamentais, e assim pode acontecer outras. Na vida cristã, é a mesma coisa. Depois que você toma a decisão lá de Cristo, você vai começar a ter algumas dificuldades. Talvez ou dentro de casa, ou talvez fora de casa. Mas o importante é estar aqui alicerçado em João 5,39. Quem pode ler João 5,39 para a gente? Posso ler aqui? Lê hoje. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Perfeito. Então, gente, o principal de todo dia do cristão, além de orar, né, além de buscar em oração, é estudar a Bíblia todos os dias. Por quê? Quando a gente estuda a Bíblia, nós vamos perceber como devemos tratar as pessoas, nós vamos perceber como devemos tratar a nossa vida financeira, como devemos tratar a nossa vida espiritual. Tudo isso se encontra dentro da Bíblia. Isso aí vai trazer sucesso para a nossa vida. E aqui, continuando, olha só, Colossenses 4:2. Quem pode ler aqui? Vamos lá, ajuda o William aí, pessoal. Quem pode ler? Preservai. Pode ler. Pode ler, Lídia. Tranquila. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perfeito. Aqui, perseverar na oração, né? Hoje, se você não ora, irmão Leôncio, praticamente você é uma pessoa que está dando uma sentença. Hã? Está desconectada, né? Desconectado, exatamente. Está vulnerável. Mas automaticamente você está dando uma morte súbita para a sua vida espiritual, né? Se você não ora. Infelizmente, é isso.
Então, ter uma vida de oração seria B, né? Aqui nós vimos A, estudar a Bíblia todos os dias, e perseverar em oração. Seria B. E a C está aqui em Hebreus 10, 25. Quem pode ler aqui? Não deixe. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Perfeito. Então, frequentar os cultos da igreja. Eu vou fazer um comentário antes de a gente partir para o próximo D, que eu falei estudar a Bíblia, falei de orar e falei sobre ir à casa do Pai, tá certo, William? Tá certo, né, William? Oi, desculpa, Adriano, não ouvi. Eu falei aqui as 3 coisas principais para você se manter firme na palavra de Deus. Assim, tem outras, mas a primeira é orar, ler a Bíblia e ir à casa de Deus, tá? São as 3 coisas principais. E aqui em Marcos 5,18, pode ler para a gente aí, William. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Gente, eu vou até abrir a tela aqui, Moleos. Pois não. Midian, Cacilda, Cida, todos. Como esse texto, ele é importante. Todos os outros 3 textos são muito importantes. Orar, ler a Bíblia e ir para a igreja. Mas esse aqui em especial, William, ele nos traz a seguinte coisa. Vou contar uma história que a gente está com o tempo aqui, bem rapidinho, sobre esse texto. Todos já conhecem, sabem do assunto. Esses endemoniados, eles tinham vários demônios dentro deles. E Jesus chegou até esses 2 e os demônios falaram para ele: o que tem conosco, filho de Deus? Não é chegada a tua hora ainda. Foi mais ou menos o que eles disseram, né? Porque vieste nos atormentar. E o que aconteceu? Jesus tirou esses demônios e jogou nos porcos, né? Essa história todos já conhecem. Agora, o grande detalhe, irmão Leôncio, o grande fechamento disso é que esses porcos se precipitaram na água. E o povo lá não gostou muito disso, William. E expulsaram Jesus dali por causa dos porcos. Está percebendo disso? Gente, muitas vezes a gente deixa as coisas de Deus por causa de valores. E foi o que aquele povo fez. Então, quando a gente se depara com esse verso, a gente consegue entender que Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, antes do emprego, antes de qualquer coisa, né? E só para fechar essa história aqui que todos já conhecem, Jesus falou para eles ficarem, né? Para não irem com eles. Por quê? Porque eles saíram de lá, Jesus. Mas quando Jesus voltou para aquela cidade, esses homens já tinham pregado para a cidade inteira sobre Jesus. Então, pregar o evangelho nos dias de hoje é algo que dá maior prazer para aquele que se diz ser servo ou servo de Cristo Jesus. Vidiane, você concorda com isso? A questão de pregar o evangelho é algo divino? Sim, com certeza. Com certeza. Você não sente, Cida, que pregar o evangelho é algo que Deus deixou para a gente
foi como se fosse um presente, É um presente mesmo de Deus. né? Eu acho que todos podiam pregar o evangelho, mesmo não sabendo direito, mas tem que falar de Jesus. Ah, mas todos conseguem pregar de um jeito. Uns pregam com a palavra, outros pregam acompanhando, abrindo a Bíblia, né? Outros, às vezes, fazendo um lanche para uma conferência, ajudando na porta da igreja. É verdade. Há várias formas de se pregar o evangelho, né? Então, perceba que o estilo, os princípios de uma vida cristã, ele vai muito mais além. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós. Verdade. Agora, vamos para a pergunta número 2. Como devemos viver as horas do Santo Sábado? Bom, nós sabemos que o sábado ele foi instituído por Deus, né? No nosso conhecer, ele foi instituído lá no Éden. Isaías. Vamos ver aqui. Quem pode ler Isaías 58:13? 58:13. Quem pode ler para a gente? Isaías 58:13. Ai, meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se desviares do teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui em Lucas, irmão. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Perfeito. Gente, então, o sábado é um dia especial, né? Segundo a Bíblia, lógico, que é o dia de adorar ao Senhor na sua casa, né? E servir o nosso próximo de uma forma melhor. Oi, Cida. Quer falar uma coisa? Eu quero achar que eu não consigo abrir a Bíblia direitinho, né? Aí eu estou olhando pelas páginas e é mais difícil, né? Ah, tá. Aí fica um pouquinho mais difícil. Mas qualquer coisa, acompanha com a gente aqui na tela. Tá saindo os textos aí também, né? Estou vendo ali. Mas tem que ficar bem perto para enxergar bem. Isso. Então, o que ocorre aqui? Gente, o sábado é outra coisa que eu fico emocionado. Deus deixou o sábado para a gente passar momentos com Ele, né? Então, Deus pensou em tudo. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é dia de fazer nada, mas um dia de adoração, comunhão, serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta-feira, que é agora, ao pôr do sol do sábado, que está lá em Neemias e em Lucas 23:50. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais, tá? Então, o sábado é um dia de fazer o que agrada a nossa parte 100% espiritual. Mas, irmão Leôncio, o que me chama a atenção nesse texto aqui, eu vou voltar aqui, ó. Diz assim, ó. Se você não seguir os caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, né? Então, perceba como é que o sábado tem que ser um dia solene, um dia de adoração, um dia de comunhão com Cristo.
Ô, Cida, seu microfone está aberto, se você puder fechar um pouquinho, tá bom? Depois você abre. Aqui na pergunta número 3, como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Aqui é outra coisa que é muito forte, né? Vamos ver aqui os textos de Efésios e Gálatas. Quem pode ler para a gente aqui? Efésios 4, 25. Posso ler? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E esse agora, William? Porque vós, irmãos fortes, chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Perfeito. Então, gente, o resumo aqui, como devemos nos comportar em relação com nossos irmãos, falar a verdade, servir uns aos outros com certeza e fazer o bem também, né? É lógico, tem muitas outras coisas que devemos fazer, mas esse aqui é o que está mais explícito na palavra de Deus, né? E aqui vai falar sobre a vestidura, não só para as mulheres, mas também para os homens, tá? Que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino, né? 1 Pedro 3:3, 4 e Timóteo. Quem pode ler para a gente aqui? Posso ler? Ixi, peraí. Fecha um aí, ô Cacildo. Jura aqui. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Tá me ouvindo? Agora tá Pelo bom. celular. Pelo celular. Não seja... Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso. Então a gente percebe aqui que está falando muito do adorno, né? Por quê? Porque o que vale aqui está querendo dizer que é o coração, né? Aqui fala do homem também, é isso? O homem interior do coração, unido ao incorruptível, manso e tranquilo. Então a gente percebe os valores, né? E aqui, Cacilda, 1 Timóteo 2:9. Ok. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Mas é incrível que... Vou fazer um comentário aqui, posso? Lógico. É incrível que dentro da linha mais clássica, mesmo quando você vai fazer um curso de secretariado, um curso que você tem que estar se apresentando diante de uma sociedade, ou mesmo no trabalho, a orientação é que as mulheres se vistam com decência, não mostrando seus próprios corpos, né? Como às vezes as mulheres vão de alça, mostrando a parte dos seios, né? E a minha orientação, quando eu fiz curso de secretariado, tá certo que há muitos anos atrás, mas isso se perdura até hoje, as minhas professoras falavam, vocês podem ter só uma saia preta e 2 blusas brancas, mas blusinha branca de manguinha, de golinha, botãozinho, você usa hoje, lava, pendura e usa outra amanhã. Vocês, por exemplo, uma secretária vai diante de uma reunião que tem muitos homens
E os homens são visuais. Os homens batem o olho, eles têm outras intenções, infelizmente é a natureza. Então, às vezes falam, não, porque o homem pecou, porque tá certo, pecou porque ele avançou. Mas as mulheres precisam ter bom senso. Eu falo isso com autonomia, porque eu já estou bem com a idade, e eu vejo que todo ambiente onde as mulheres estão mal vestidas, roupa muito curta, roupa decotada, elas não têm muita credibilidade, que dá a impressão de que não são pessoas idôneas, talvez para aquele cargo, não são de pessoas idôneas até para trabalhar num ambiente saudável de uma empresa de grande porte. É verdade. E interessante aqui, Cacilda, que tem conselho tanto para homem quanto para mulher. A Bíblia ela é muito completa. O irmão Nelson quer falar alguma coisa, irmão Nelson? Você levantou a mão, pode abrir o microfone aí e falar. Não sei se foi sem querer também. Foi sem querer. Mas pode, seja bem-vindo, viu? Boa noite. Não, mas foi bem. A Carmen quer dar boa noite também? Não. Bem ilustrado pelo É o irmão Nelson que está com a mãozinha levantada. Mas se ele quiser falar, é só abrir o microfone aí, viu, Nelson? Enquanto vocês não falam, eu falo eu. Mesmo homens, tem homem que abre o colarinho, pode estar até com colarinho, aí abre mostrando o peito. Tá errado, você até andar todo discreto, né? Não há necessidade de você se... Você não precisa dar com aquela camisa assim, toda apertadinha, né? Aqui assim, aquela calça que parece que pulou de cima da laje lá e ficou segurando alguém. Tem que ter bom senso, É bom senso. Isso daí não é nem porque é igreja, gente. Tá certo. Na igreja a gente tem que louvar o nome de Deus, mas em qualquer ambiente você fica ridículo com a roupa assim. É isso aí. Pô, o irmão Nelson acho que deu só boa noite. Boa noite, então. Qualquer coisa, sabe, só abrir o microfone, tá? Vamos continuar aqui, que esse estudo aqui a gente conversa mais do que os outros, tá? Não sei se vocês repararam, Cacilda, os outros estudos, a gente vai passando de uma forma bem mais rápida. Por quê? Porque é uma coisa que é assim e assim. Não tem muita conversa. Mas aqui... O irmão Nelson está querendo falar aí, parece. Estava com a mãozinha abriu o microfone. Não, é só abrir o microfone. O dele está fechado ainda. Quando ele abrir, ele já pode falar direto. Acho que ele não sabe. Deve estar acontecendo alguma coisa, mas ele já abriu várias vezes. Então, esse estudo, a gente conversa por quê? Para não ficar mal interpretado as coisas, né? A gente tem que agir com modéstia. Não adianta você estar com uma roupa cara, o vestido longo, porém o rasgo vai de cima até embaixo, né? Da mesma forma, o homem vai com aquela camisa toda apertada, os braços, peito, aí as pernas, a bunda também toda apertada. Não é local apropriado para isso, né? Então, a cara falou chibatada, não é chibatada, isso aqui é um estudo de princípios de vida cristã. Mesma coisa as mulheres, veste uma saia que tem um rachinho atrás e não sabe abaixar, é muito ruim. Eu já vi na igreja isso aí. Eu já costurei todos os minha saia atrás. O pior é quando ainda vai para a plataforma, né? Aí é só o senhor na causa, viu? Eu já, infelizmente, já vi algo assim, mas enfim. Pergunta número 4. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, né? Igual a Cacilda falou. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Aqui já vai para o casamento. Vamos ler aqui Coríntios, Mateus e Hebreus. Quem vai ler Coríntios aqui para a gente? Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. E agora? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Respondeu-lhe
Jesus. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Bom, agora eu quero perguntar para vocês. Vocês entenderam esses 3 a 4 textos aqui? 1 Coríntios 7, 10, Mateus e Hebreus? Sim. Sim. Vocês gostariam de comentar alguma coisa aqui? Essa parte que fala da mulher repudiada, no caso, é a mulher separada, é isso? Isso. Exatamente. Aí, no caso, se ela casou na igreja e separar e casar com outra pessoa, no caso, ela tá pecando, é isso? Bom, vamos lá. É porque eu não sou casado, eu só moro junto. Tá. Então vamos explicar aqui. Mas, Eu vou tentar explicar. Está aqui o professor Leôncio, está a Cacilda e está o Sidney também, que é professor e ancião. Se faltar algum conhecimento meu, peço que vocês completem, tá? Segundo o que a Bíblia explica, né, e o que a Igreja Adventista ela acredita como base, é que assim, quando você casa, você se une a essa pessoa, tá bom, Mediane? Isso quando você casa. No caso, você já foi casado com outra pessoa ou não? Não, nunca fui casada no papel. Só com o meu marido atual que a gente mora junto, mas nunca casei, não. Não, então você já está casada com ele perante, tecnicamente, Deus, tá? Então, o que precisa? É só assinar o papel, só isso. Esse caso aqui que está falando do repudiar, seria assim, quando você é casado já no papel, aí se separam. Aí, para você casar de novo, se o seu marido... Aí, Nelson, abriu a câmera, beleza, agora só abre o microfone. Assim, se você está casado no papel e você vai se separar, você se separou, para você casar novamente, segundo o que a gente leu aqui, eu vou botar até o texto aqui, tá, para nossa compreensão, isso na palavra de Deus, que é muito importante a gente saber, que fala que a Bíblia só permite a separação se for por traição, digamos assim, né? Aí você tá livre, né, para casar com outra pessoa. E olha que ainda fala aqui que Deus aceita por causa do ser humano, mas não é ideia de Deus que as pessoas se separem e se casem novamente, tá? Deus, a ideia dele é que o matrimônio seja como a única pessoa, tá bom? Conseguiu compreender mais ou menos, Midian? Sim, eu compreendi, sim. E uma coisa que eu queria perguntar é assim, eu quero me batizar agora em novembro, né? Eu tô sempre fazendo jejum em casa, embora eu não tô indo na igreja, mas eu tô acompanhando sempre em casa, e sempre fazendo jejum, oração, estudando a Bíblia. No caso, se eu quiser me batizar, o que influencia o meu relacionamento com meu marido vai... Como que funciona essa parte aí que eu tô meio perdida? Eu ia até te mandar uma mensagem hoje. Eu já falei com a dona Lúcia, terça-feira eu vou estar visitando ela com o pastor, né? E aí, se você tivesse na sua agenda terça-feira à tarde ou à noite, eu estaria aí te visitando e a gente conversaria pessoalmente sobre esse assunto, tá bom? Ou você marca tá bom. A gente tá bom. passa, tá bom? É porque eu sempre fico nessa dúvida, porque na reforma eu só podia me batizar se o meu marido também fosse batizado na mesma religião, e enfim. Só que aí, como eu tô na Adventista normal, sem a reforma, então eu queria saber como que funciona essa parte e tudo, né? Não, a gente pode passar aí e te explicar, tá bom?
Só Ah, vou tá bom. agora, porque Você, já é um outro... Não, tranquilo, desculpa pode ficar tranquilo. interromper aqui. Oi. Você viu anteriormente que quando a mulher casa com o marido, está com o marido que ele não é cristão ou da mesma religião, ele é santificado com ela e vice-versa. Os filhos Então, também, né? os filhos também. Então, não se preocupe com isso. Lógico que se você puder dar estudo bíblico para ele, tentar trabalhar com ele, é bom, né? Para que vocês possam comungar da mesma fé. E a gente está à disposição aqui. Manda ele entrar aqui que a gente Não, esses dias ele até falou, ai, com o que você tá tanto falando? Eu falei assim, tô falando com o pessoal aqui do estudo. Ah, qualquer dia desse eu vou entrar aí pra ver quem é esse pessoal aí que você tá falando. Aí eu tive estudo com o Leôncio e chamei ele, falei, você vai participar junto. Aí ele participou, só que assim, quando ele começa, ele não quer parar, ele quer, sabe, até quase Jesus voltar, ele quer ficar ouvindo e estudando. Aí eu falei, não dá, igual no dia do Leôncio, ele queria prolongar, e o Leôncio dando um sinal que, tipo, era pra parar, e ele queria mais e mais, mas Como é não, que vamos ele continuar. chama? Como é que ele chama? Nós vamos orar por ele. Como é que ele chama? Damião. Damião? Isso. Tá bom. Viu, Tá na então minha lista. você vê, na terça-feira, se tiver um horário à tarde ou à noite, você me avisa, a gente passa aí e conversa. Ou pode ser qualquer um outro dia que você achar melhor, tá bom? Eu só não vou passar todos os detalhes aqui porque é muita coisa. Fala, o seu Nelson, abre o aí quer microfone aí. conversar, toda hora ele dá sinal. Abre o microfone aí, Nelson. Aí, ó. Ele não quer falar, não. Ele quer falar, mas tá com o microfone fechado. Do Fone lado do... Tem um desenho do microfone aí com a bolinha invertida, assim, ó. Uma canoa e uma bolinha e um X. Clica nele que abre. Põe o dedo, Aí, beleza. Abriu. Fala, Nelson. Boa noite, feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Então, eu ouvi um pedaço o comentário que você estava falando aí. Aí, irmão, vou voltar duas partes do documentário para me entender melhor. Qual parte, irmão? Entre a parte do divórcio e a parte de separação que está falando aí. Vamos lá. Isso aí é uma grande dúvida que muitas pessoas têm. Biblicamente falando, quando você é casado, igual eu sou com a Carmen aqui, ó, Deus não quer que a gente se separe, Ele quer que a gente fique juntos, tá? Porém, se acontecer dela for para um lado e eu for para o outro, vou citar o português claro. Não deu certo, melhor separar. Tá, beleza. Se não teve adultério. Se não teve adultério, vai cada um para um lado. Só que aí é o seguinte... Eu não importo dele casar. Para eu casar novamente, biblicamente falando, se eu quiser ficar de boa, eu tenho que esperar ela namorar primeiro. Mas eu não vou porque aí ela tá em adultério. Aí eu tô liberado para casar. Tá entendendo? Sim. Se você for casado, por exemplo, você tem que esperar a sua ex-esposa namorar, aí você pode namorar casar. É assim, Midian, você entendeu? Entendi. Agora, cada caso é um caso, só estou comentando aqui, tá bom? Depois a gente pode conversar pessoalmente sobre esse assunto, que é bem complexo, mas uma coisa eu falo, a ideia de Deus é que fique igual o Sidney e a Cacilda aí, ó. Quantos anos, Sidney? Mas eu não quero morrer. 50 vai fazer. Esse ano vai completar 50. Tá vendo? Nem as duas mãos e os dois pés juntos dá. Casados, né? Porque namorando um ano e 6 meses antes a gente começou a namorar. Nossa. Fala, Nelson. Então, faz o seguinte, ainda esse assunto ainda, eu vou voltar a conversar com o irmão, então depois, assim... Depois, na outra amanhã você vai fazer estudo comigo 3 horas, a gente conversa. Isso, é isso que eu ia falar, exatamente. Vamos seguir aqui então, que eu já passei do horário hoje, já passei 8 minutos, porque o assunto realmente hoje é polêmico, então a gente tem que tentar passar direitinho. Então aqui a gente sabe, quando você quer ser uma pessoa cristã, você tem que entregar sua vida a Cristo e permitir que Ele mude você, ou eu no caso. Por quê? Porque senão eu não vou fazer o que precisa ser feito, tá? Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, essas coisas, diversões mundanas,
aos poucos vão saindo da sua vida. Coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Por quê? Porque o Espírito Santo vai preenchendo com outras coisas. Por exemplo, leitura da Bíblia, estudo da palavra, pregação do Evangelho, ajuda ao próximo, né? Amanhã tem ajuda ao próximo, pregação do Evangelho, olha o tanto de coisa para fazer amanhã. Você não vai ter tempo de fazer outras coisas. Então, Cristo vai preenchendo essas coisas. A pergunta número 7. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo 20, 14 e 1 Coríntios 6, 9. Quem pode ler aqui? Não adulterarás. E agora? Ou não sabes que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Perfeito. Ô, irmão Leão, você está na escuta? Tô ainda. Tá ainda? Sim. Define a palavra sodomitas